Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute educação e é transmitido aos sábados pela culturaonlinebrasil.net para todo o planeta. E mais alguma coisa. O que nós temos de bom para hoje? Qual é o menu? Bom, o programa Agora José de hoje vai fazer a discussão sobre o projeto de lei do deputado Rogério Marinho, que tipifica o crime de assédio ideológico e dá outras providências. Esse projeto de lei está sendo constantemente questionado e debatido no Facebook e nós vamos fazer aqui a nossa contribuição. Vamos fazer a nossa leitura a respeito, né? Nossa análise, nossa crítica, nossas ponderações com relação a este projeto de lei. Vamos passar limpo, vamos discutir o que é mito, o que é verdade, né? O próprio Rogério Marinho deu uma entrevista dizendo que, olha, não, isso é só um projeto de lei, né? Não significa que o professor vai ser preso, nenhum professor vai ser preso. Não, é só um projeto de lei, nenhum professor vai ser preso, né? Só tá lá pra... Eu não tinha nada pra fazer, eu fiz isso aí. Simplesinho, coisa assim, sabe? Não tinha nada pra me preocupar, falei, eu vou lançar um projeto de lei. Não tem mais nada importante pra fazer. Mas ninguém vai ser preso, isso é importante, ninguém vai ser preso. É uma lei que não funciona, então. Segundo ele, Se é uma lei que não vai funcionar, pra que fazê-la? Né? Começamos já bem, né? Bom, e aí o que diz essa lei? Essa lei tipifica o crime... Lei não, né? Projeto de lei, que se for alguém vai falar, vai achar que já está em vigor até. Se for aprovado, né? Essa lei tipifica o crime de assédio ideológico e modifica a Lei 8069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E diz assim, se entende como assédio ideológico toda prática que condicione o aluno a adotar um determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Aí é importante dizer o seguinte, o que é condicionar? Porque a gente tem que ver, tem que se apegar às palavras aqui, porque é assim que a gente interpreta uma lei. Precisa interpretar com cuidado, porque... Então, condicionar seria apresentar... submeter sob uma condição. Seria apresentar e discutir uma determinada concepção política ou impor um tipo de pensamento ameaçando o aluno, por exemplo, pela nota? Eu acho, né, que... Por quê? Porque se eu levar... que ele está colocando aí seria o impor, né? Então, se eu levar ao extremo esse condicionar, realmente, falar, não, a verdade é essa, é o que nós já discutimos no outro vídeo sobre ideologização, que está aí disponível no YouTube para quem quiser ver, né? Um vídeo antes desse que nós postamos aí, com base na Folha de São Paulo. Agora, uma coisa é eu impor aquilo como uma verdade absoluta. Sim. A outra coisa é eu discutir o assunto. Uma ideologia, apresentar e falar, olha, é assim que os marxistas pensam, é assim que os liberais pensam, né? Então fazer esse debate, fazer essa comparação entre os dois. Então tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está num país chamado Brasil, né? Eu acho extremamente perigoso isso aí. Porque ele coloca independentemente de quem seja o agente. Ou seja, pode ser até um político. Pode ser qualquer um. Pode ser até um político. Então, mas aí ele está especificando o aluno. Sim. Então isso é especificamente se tratando de escola. No âmbito escolar. Se tratando de escola. No âmbito escolar, né? Aí altera também o Decreto-Lei 2848 de 1940, que passa a ser acrescido do seguinte. Então tem o artigo 146, o 2848 de 1940 é o Código Penal, né? Certo. Então o artigo 146 está escrito assim: expor aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou constranger o aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Vamos ver uma coisa aqui, só para títulos de dúvida. Ele está falando que vai alterar o artigo, vai acrescentar no artigo 146. O artigo 146 de 1940, ele já prevê isso. Tá? Então, quer dizer, é uma lei que já existe.
prevendo, ele Já é existe. chovendo molhado, né? Já existe. Ele está acrescentando algo que já existe. Óbvio. Então, se você for lá nessa lei e falar, tá na seção 1 lá, no capítulo 6, dos crimes contra a liberdade individual, né? Então tá lá, esse artigo 46 e prevê a pena, né, a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Lembrando que isso já existe, mas aí ele tá falando sobre isso que eu acabei de ler, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. A pena é a detenção de 3 a 6 meses a 1 ano ou multa. Esse é o artigo original, né, o 146 do Código Penal. Ele coloca aqui artigo 146. Aí ele acresce, além disso que eu acabei de ler, ele acresce isso daqui: expor o aluno ao assédio ideológico, condicionando o aluno. Ou seja, ele especifica ele o coloca aluno. o 146A. Porque o 140, ele acrescenta, o passa a vigorar com 2 146 artigos. fala de toda e qualquer pessoa. Então, e ainda tem um porém, né? Exatamente. A lei antiga, tal, ela Fala trata sobre toda e qualquer pessoa. Aí ele especifica no 146A. Ele tira essa questão da qualquer pessoa, e coloca restringindo aluno. a escola, né, o ambiente escolar. E aí ele acrescenta o seguinte parágrafo, o 146A. Se o agente for professor, coordenador, educador, orientador educacional, psicólogo escolar ou praticar o crime no âmbito de estabelecimento de ensino público ou privado, a pena será aumentada de 1 em 1/3. Né? Parágrafo 2º. Se da prática criminosa resultar reprovação, diminuição de nota, abandono do curso ou qualquer resultado que afere negativamente a vida acadêmica da vítima, ela será aumentada em mais meio. E o artigo 4 desse projeto, ele altera o artigo 16 do ECA, né, a 8069 de 1990, acrescendo um novo inciso. Então vamos lá na 8069 para ver do que trata esse artigo 16. 8069, artigo 16, ela diz o seguinte: fala sobre o direito à liberdade e respeito à dignidade. Então o artigo 16 da LDB diz assim: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, 1. Ir e vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. E ele acrescenta o 8. Adotar posicionamentos ideológicos de forma espontânea, livre de assédio de terceiros. Ele acrescenta isso à LDB. Esse é o projeto de lei. Tá, esse é o projeto de lei. Agora, vamos para as justificativas. Você quer falar alguma coisa aqui? Eu acho, continuo naquele posicionamento anterior de que é perigosíssimo isso. Porque faz com que não se discuta política na escola, por exemplo. Você vai ficar melindrado, vai ficar receoso, né? Qualquer um poderá entrar com uma ação contra a escola, contra o professor, alegando ter sido, né, induzido a pensar desta forma ou daquela outra forma. No mínimo que pode acontecer é uma tremenda dor de cabeça, né, para quem for acusado, para explicar, em base à lei, o que foi que ele estava fazendo. Mas não sei, eu acho isso uma temeridade. Então, aí nas justificativas, ele diz o seguinte: a forma mais eficiente do totalitarismo, eu não vou ler inteiro, né, mas só algumas partes que eu achei interessante. A forma mais eficiente do totalitarismo para dominar uma nação é fazer a cabeça de suas crianças e jovens. Sabe o guru? Isso, desde Comênios no século XVII, 1600 em Guaraná com Rolho, já sabia disso. Tanto é que quando Comênios propôs
o currículo, Exatamente. né, quando o Comênios sistematizou o ensino e propôs o currículo, estava muito claro ali as questões ideológicas da época e da igreja. A questão dominante, a questão da classe dominante da época. Né? Isso não é novidade. Né? Ele não inventou a roda. Né? Hitler fez isso muito bem. O fascismo, o nazismo fez isso muito bem. Todos fazem. Independente de ser da esquerda ou da direita, a Tanto receita esquerda de bolo... quanto de direita usam dessa estratégia, né, de fazer a cabeça dos jovens. Da mesma forma que com esse projeto de lei dele, ele também está fazendo a cabeça dos jovens, claro, para não pensar, claro, para não discutir, exatamente, não ser crítico, ou seja, para manter vai o status contra, quo vai vigente. contra o PNE, vai contra tudo que nós já falamos aqui de vai de contra educação, o bom senso, né? contra o bom senso. Quer ver só uma coisa? Brasil, 1827, o decreto das escolas de primeiras letras, né? A primeira lei sobre a instrução nacional do Brasil, do Império do Brasil na época, estabelecia que os professores ensinariam a ler, a escrever, as 4 operações de aritmética, a gramática da língua nacional, os princípios da moral cristã e de doutrina da religião católica apostólica romana, proporcionadas à compreensão dos meninos, preferindo para o ensino da leitura a Constituição do Império da História do Brasil. Você quer mais ideológico do que isso? Sim. Tá aqui. Ensino, é ideologização na escola. Tá aqui. No caso da religião católica, que era Que predominante. era a questão predominante na época. Na época. Agora, ele tá machucadinho. Por que ele tá dodói? Porque ele é do PSDB, o governo federal é do PT, e aí fica essa briga inútil, né, entre PT e PSDB, como se houvesse muita diferença entre eles. Só na sigla. Pois é. Assim como a ditadura militar no Brasil usou a OSPB, a Educação Moral e Cívica. Sim. Exato. Eu sou dessa época. Eu peguei o finzinho dessa época. Né? Quer ver só que interessante? Eu tenho alguns recortes aqui dos livros didáticos lá do começo do século, 1920, 1930. E aí, olha só que interessante. Né? Depois no vídeo eu vou ver se eu até consigo colocar isso daqui para vocês verem. Um livro didático. Complete a frase. Escreva a palavra direito ou dever, de acordo com o sentido da frase. O trabalho é tananã, porque Deus nos mandou dominar a terra, isto é, explorá-la e desenvolvê-la. Isso não é ideológico. Nem um pouco. Não, o problema é o PT hoje. É o PT, Não, na história da educação, na história do Brasil, nunca aconteceu isso. Deixando bem claro, não somos a favor do PT nem do PSDB. Eu quero muito que menos dois, do PSOL. eu quero que os dois acabem. O trabalho é tananã, porque é um dever. Ninguém pode cumprir uma obrigação sem os meios necessários. O trabalho é tananã, porque a gente gosta de fazer as coisas, de transformar as coisas, de entender as coisas, de sentir a alegria de ver a obra realizada. Nem um pouco ideológico, nada. O trabalho é tananã, porque a preguiça é a mãe de todos os vícios. Nada está pregando que o camarada seja um dócil trabalhador, porque é direito e é dever dele trabalhar. Esse livro é de um período de desenvolvimento do sistema capitalista quiser trabalhar, quem vai falar que ele é obrigado a trabalhar? Mas aí que tá, né? Você impõe a ideologia da época. Qual que era a ideologia da época? A questão do nacionalismo, a questão religiosa e o desenvolvimento da economia, do sistema capitalista no Brasil. Tanto é que a foto aqui, a imagem, tem um cara, uma casa e um carro, um Fusquinha. Um Fusquinha, né? E embaixo está escrito, para ser feliz o homem precisa possuir coisas. É verdade isso? Então, Entre essas aspas, questões
essas questões políticas, ideológicas, ela é antiguíssima. Lógico, ela vem desde na quando escola, o mundo, sobretudo. desde quando o mundo é mundo, pô. Mas Né? já visto que a gente discute isso e nós temos a consciência de que a profissão de professor ela é extremamente perigosa, porque a gente está lidando com a mente, a gente está lidando com o conhecimento daqueles que estão nos ouvindo. Sim. Assim como você está nos ouvindo agora, pode estar acreditando na gente ou pode estar questionando a gente. Quer dizer, É um se direito. se você aí tiver o mínimo de liberdade intelectual, com certeza você está questionando a gente, Sim. né? Pode estar questionando, pode estar duvidando, pode estar apresentando a sua opinião, mas você está pensando. Agora, se você tiver aquela cabeça fechada, Agora, se né, você aquele é cabresto, contra, se você for contra o que nós estamos falando, ou a favor do que nós estamos falando, para pensar. Para pensar. Ou você está dominado por um ou está dominado pelo outro. Eu adotaria a posição central de criticidade. pois é, Criticar, sim. pensar, Você tem raciocinar. você tem a liberdade de... Liberdade de escolher depois, mas antes, raciocinar. Ó, continuando aqui. Ele cita aqui, né, o Antônio Gramsci. Para o totalitarismo vingar, é preciso destruir a coesão social e as tradições da sociedade. Por isso, partidos autoritários, não cita, né, qual, mas partidos Mas lá autoritários pra frente ele fala. necessitam calar a imprensa e os meios de comunicação, dominar o sistema de ensino, estabelecer a voz única, enfim, a hegemonia decantada por Antônio Gramsci. O que o nobre parlamentar esqueceu de avisar é que em toda a história foi assim. Agora, você vai proibir de se discutir as questões ideológicas, sendo que hoje a gente briga por uma liberdade em que eu posso apresentar as questões ideológicas, problematizar, contextualizar e colocar as crianças para pensar sobre. É exatamente isso que ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele defende uma linha de pensamento liberal, neoliberal, que não é nem liberal do ponto de vista filosófico, seria neoliberal do ponto de vista econômico, que mantém o status quo, né? Como o Althusser trata muito bem sobre os aparelhos ideológicos do Estado, né? Pesquisa no Google aí o que é isso, aparelho ideológico do Estado, que eu acho que o nobre deputado também não faz ideia do que seja isso, né? E de como o Estado, independente de partido, independente de questão ideológica, utiliza. Isso, cara, isso sempre foi assim. Claro, isso sempre foi assim, precisa ser mudado. Precisa ser mudado como? Com debate, com a liberdade, né? Discussão. Com o contraditório, com as discussões, né? De colocar na mesa e lavar roupa suja mesmo, e colocar aquilo para discutir, e não criando um projetinho desse para prender professor que discute isso em sala. No âmbito das ideias. No âmbito das ideias. Você tem que divergir, discutir, procurar meios, mas no âmbito das ideias, né? Porque tem gente que parte pra porrada, né? Pra violência, não tem nada sim. a ver. E outra, ele fazendo, se isso é vingar, eu espero que não, você tá fazendo o oposto do que faria o outro. Sim. É igual. Os opostos não são bons, os extremos não são bons. Ele está sendo Se tão por um lado- extremista, ele tá sendo tão extremista Quanto o outro. um totalitário. Se o outro pratica essa ideologia e tenta impor a ideologia através da escolarização, o que ele está fazendo é a alienação através da escolarização. Sim. E a alienação, ela tem um objetivo político ideológico. Também é uma ideologização também. Porque o alienado pode ser conduzido à vontade. O alienado não pensa, ele é conduzido. É presa fácil para quem entende de política, de verdade, política mesmo, né? É o cara que sabe manipular as massas. E ó, convenhamos, nossos políticos são bons nisso, Sim. né? Eles não são cozinheiros, mas manipulam bem as massas. Outra coisa aqui. Essa forma de assédio ideológico está espalhada como receita política em documentos do PT. Aí ele é verdadeiro. Aí ele é verdadeiro, Mas porque peraí. ele fala o que ele está pensando. Exatamente. Exatamente.
divulgado por eles, dominados de cadernos de teses para o 5º Congresso do Partido. Vamos lá. Congresso do Partido. Eu entendo que o Congresso do Partido não seja o Congresso Nacional. Tem nada a ver. Eu entendo que o Congresso do Partido, ele expresse a ideologia daquele partido, assim como o Partido do Nobre também tem os congressos dele que expressa a ideologia. Ora, mas o governo federal é do PT. Sim, mas o governo federal não manda sozinho. Quem acha que o governo federal manda sozinho é porque não entende absolutamente nada de gestão pública. Manda mais o Congresso do que... Porque você tem o presidente. Sim, porque você tem os 3 poderes, e principalmente o poder legislativo tem gente ali de todos os partidos. E cada partido expressa a sua ideologia. Sim. Não é porque está nas questões ideológicas do partido que signifique que o presidente vá expor a doutrinação. A partir de hoje todo mundo só estuda, sei lá, A, B ou C, dependendo de quem esteja aí no poder. O problema é ter-se a maioria ou não no Congresso, ou na Câmara, né? Logicamente, aí vai seguir aquilo, a orientação do governo. Se o governo tem a maioria no Congresso, a maioria na Câmara, o que vai acontecer? Ao colocar um projeto, alguma coisa, vai ser aprovado. Mas aí também tem um detalhe. Maioria, né? Mas aí também no detalhe. Se o Congresso for hegemônico, é porque alguém colocou eles lá. Sim. Se alguém colocou eles lá, é porque espera-se que seja governado daquela maneira. Uhum. É a mesma coisa. Vamos supor que dá uma... Mas essa hegemonia no Congresso ou na Câmara, ela não é porque foi colocado lá, o povo quis assim, não é. É produto de conchavos lá internos. Não, tá, tudo bem, Omar. Interesses particulares. Sim, tudo bem. Vamos supor que na próxima eleição estoura uma bomba aí, e o Bolsonaro seja eleito presidente, aí o Marco Feliciano vira presidente Ministro. da Câmara. Não, o Marco Feliciano vira presidente da Câmara, aí o Gustavo Iosp vira presidente do Senado, aí o Rodrigo Constantino é eleito deputado. É ministro da Educação. Isso aqui não. Aí vamos supor que essa patota de extrema direita seja eleita. Aí vai se concretizar o que eu estou falando, que há muito tempo eu venho discutindo, que democraticamente nós elegemos uma ditadura. Sim. De direita. De direita ou de esquerda, né? Não, eles são de direita. Ele, no caso, de direita, mas se for ao contrário, vai ser de esquerda. Minha mãe já falava, cada povo tem um governo que merece. Ainda que eu acho que eu não mereça esses governos que eu tenho, tanto federal quanto estadual e municipal, né? Mas a gente se aproveita da ignorância, da falta de discussão e da alienação, né, para eleger esse tipo de gente que são eleitas, como por exemplo o presidente, o governador e o próprio Nobre que está aqui. Bom, continuando. Um partido em tempos de guerra pede, abre aspas, ampliação da importância e dos recursos destinados às áreas de comunicação, da educação, da cultura e do esporte, pois as grandes mudanças políticas, econômicas e sociais precisam criar raízes no tecido mais profundo da sociedade brasileira. Não vi novidade. Independente de ser da esquerda ou da direita, a receita de bolo é a mesma. É a mesma. É a mesma. Independente do recheio ser de chocolate ou de morango, a massa é a mesma. A receita é a mesma. Tá? Eu não vi nenhuma novidade até aqui, né, para o Nobre propor esse tipo de projeto. Né? Novamente ele volta a falar no Partido dos Trabalhadores. Isso daí tá na internet, vocês podem. A gente não vai ler tudo, porque senão, né? A corrente dos partidos trabalhadores que nomeiam seus inimigos e pregam guerra aos que pensam como a maioria da população brasileira em temas como segurança, educação e valores da família. Abre aspas, a mobilização de iniciativas reacionárias e regressistas em relação aos direitos da juventude, dos negros, das mulheres, dos LGBT, como a que foi colocada em movimento pelas bancadas neoconservadoras do Congresso Nacional, tentativa de reduzir a maioridade penal e bloquear o fim dos autos de resistência à legislação sobre a legalização do aborto, a legislação que criminaliza a homofobia. Esse é um trecho que está lá na cartilha da convenção do PT. Até aí, para mim, sem novidade.
Agora, eu entendo que isso foi escrito pelos ideológicos, pelos ideólogos que estão ali, que eles podem ser marxista, leninista, trotskista, né, o que eles quiserem ser, e que eu acredito que eles devam ter a liberdade de expressar a sua opinião, assim como o próprio Marinho aqui, ou não. assim como o próprio Marinho aqui tem que ter a liberdade de expressar a opinião dele, que ele não concorda, né? Assim como também se defende o militarismo, se defende a ditadura, o neoliberalismo, ou o caso que seja. Ter a liberdade de defender é uma coisa, propor um projeto de lei mandando pra cadeia é outra. São coisas diferentes. Só serve aquele que pensa igual a mim, né? Sim, exatamente. Ao contrário, eu... É como um artigo que tipo, nós... aos amigos da lei, aos inimigos o rigor da lei. Né? Certo, tio, certo. As correntes internas expõem a estratégia sem pudor. Abre aspas. O PT precisa retomar o conceito de disputa de hegemonia, combinando a ação institucional, articulado com as lutas dos movimentos sociais e com a base numa forte organização interna com vistas a reencantar a juventude e a sociedade como um todo. Eu não entendi qual é o problema dele, desse sem pudor. É uma questão, é uma corrente ideológica dentro do partido que cobra que o Partido dos Trabalhadores seja o Partido dos Trabalhadores. Sim. Assim como era na década de 70, na década de 80, coisa que não é mais. Né? Diga-se de passagem. Né? Agora, até aí... Né? Agora, mesmo que isso fosse uma ideia do próprio governo, teria que passar pelo Congresso. Tem que passar pelo Congresso. Aí, na minha opinião, ele faz uma observação, ele dá um conselho ao PT para que volte a reencantar a juventude. Não estou entendendo. O que ele quer com o PT? Uma hora ele mete o pau, outra hora ele fala... Não, mas ele está citando aqui, ele está descendo o pau aqui numa parte da cartilha do PT que diz isso, que o PT tem que voltar a reencantar a juventude. Sim. Assim como a juventude do PSDB... E uma estratégia sem pudor. Assim como a juventude do PSDB, joga no Google aí juventude do PSDB, assim como o PSDB também tem seus movimentos. É uma estratégia sem pudor também. Sem pudor dos dois lados. Katsu, esse cara é louco, bicho. Porra, esse cara é louco. Esse cara é louco, esse cara é doente. É falta de serviço. Esse cara é doente, é falta do que fazer. Falta de serviço. Olha a próxima frase. Jamais a sociedade deve aceitar dessa forma estrita a tacanha de política. A liberdade é o bem precioso para a democracia. Porra, o cara tá caçando aqui o pessoal que pensa diferente do dele. Ele vem me dizer que a liberdade... Os outros de mentalidade tacanha. Os outros, né? Os outros. E ele vem dizer que a liberdade é o bem precioso para a democracia. Porra, será que ele entendeu o que significa democracia? Então quer dizer, democracia é quem pensa igual a ele. Quem pensa igual a ele, então é democracia. A democracia é quando eu mando. Se eu mandar, né? Ditadura é quando você manda. Ô parceiro... É ditadura quando eu obedeço e é democracia quando eu mando. Porra. Complicado, hein? Vamos voltar pra escolinha, bicho? Vamos estudar? Complicado. Conheço escola muito boa aí que pode te ensinar a pensar um pouco. Não te doutrinar, mas te ensinar a pensar, que eu acho que foi isso que faltou. Porra, bicho. Total falta de serviço. O que mais? A Constituição Federal é clara e objetiva quando no artigo 206, inciso 2º, que o ensino brasileiro será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Resta, portanto, claro que continuar permitindo que as crianças brasileiras sejam assediadas ideologicamente é um despropósito moral, uma clara afronta à Carta Magna. Então, se ele diz aqui continuar permitindo, é porque na visão dele isso já acontece. Eu não estou entendendo, sério mesmo. Resta, vírgula, portanto, vírgula, claro que continuar permitindo, resta, portanto, continuar permitindo que as crianças brasileiras sejam assediadas ideologicamente. Como assim? Já estão sendo?
Não, e aí, continuando aqui. Como se já não bastasse a previsão da liberdade de aprender, o mesmo artigo 206 da Constituição, dessa vez no seu inciso 3º, determina que o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino é preceito básico quanto às diretrizes pelas quais o ensino deve ser ministrado. Eu acho que ele não entendeu essa parte. Porque olha só, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas não significa que esse pluralismo significa o que você pensa. Olha só, pluralismo. O ismo, o sufixo ismo, significa aquele que pratica. Pluralismo, plural. Lembra disso? Plural. Plural singular. Plural. São vários. Uma caneca. Duas canecas. Singular. E plural. Isso significa que a tua ideia é uma ideia. A tua ideia e a ideia do Partido dos Trabalhadores são duas ideias. Singular e plural. Será que ele vai entender? Nenê, será que ele vai entender? Entendeu, bebê? Pluralismo de ideias significa exatamente isso. Várias ideias diferentes. Não é o que eu penso. Não é o que Vossa Excelência pensa. A não ser que o pluralismo dele é assim, como duas canecas iguais. Né? Opa, essa aqui tá diferente. Aí, o pluralismo assim não serve, ó, tá vendo? Ah, tá. São diferentes. Agora, se o pluralismo for assim, aí são iguais. Sim. Ah, entendeu? Pode ser. Vamos explicar com outros objetos? Quem sabe ele entende. Objetos diferentes? Tem mais um aqui, ó. Isso. Um objeto. Dois objetos. Agora você. Três objetos. Porra, bicho. Tá que eu pariu. Ah, parceiro, não dá. Ó, não dá, bicho. Não dá. Você estuda, você lê, você trabalha, você acorda às 5h30 da manhã. Você tá precisando fazer mais um mestrado, mais um doutorado. Vai dormir 1h da manhã. O imbecil aqui já fez 2 faculdades, pós-graduação, tá mestrado, doutorado. Agora vai fazer outro mestrado. Pra isso! Pra isso! Ai. Tem mais, hein? Tem mais aí um pouquinho. Tem mais. Como se já não bastasse a expressa previsão constitucional do direito do aluno em não ser exposta ao assédio ideológico, o Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos prevê em seu artigo 12 o direito à liberdade de consciência e de religião, inclusive prenunciando que os pais e tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, outra parte que eu preciso explicar, porque é interpretação de texto, né? Eu acho que o parceiro aí não sabe interpretar texto. Essa liberdade a que diz respeito, né, o Pacto de São José, Convenção Intergaláctica de Direitos Humanos, ela versa inclusive ao LGBT, aos negros, aos que são de esquerda, e não apenas ao seu clubinho. Sabe aquele que ele tá sentando o pau lá em cima? LGBT, negro, pobre, carente, né? Sabe esse pessoal? Não sabia. Então, eles também são contemplados nesses documentos. Olha, minha mão de obra não é muito cara, mas eu acho que você está pagando mal os seus assessores, ou está pagando muito bem pelo tipo de assessoria que está sendo prestado. Qualquer coisa, fala com a gente. A gente dá uma força aí, parceiro, né? A gente dá uma força aí. Só que vai ter que recolher o INSS e declarar o fundo de garantia, porque a gente não gosta de... Mas ele mistura as coisas aí também, né? Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, conclusão.
Suas conclusões. Minhas Decamargo. conclusões são óbvias e tranquilas. Sabe rezar? Começa. Porque com esse nível de pessoa, de parlamentar, nós estamos... De cara que tem ali, ó, o poder da caneta. Nós estamos fuzilados. É como o novo sindicato que apareceu aí, né? Conhece? Não. Como é que é? Sindicato dos Direitos... Dos Direitos? Como é que Sindicato dos Direitos? Peraí. E dos tortos, não tem? Sindicato Fundamental dos Direitos Morais. Sindicato Fundamental dos Direitos Morais. Se fudimos. Se fudimos. Né? Então, ó, com esse nível de parlamentar, nós estamos roubados. Agora, né, não querendo questionar a formação de ninguém, longe de mim, querer questionar a formação de ninguém. Ele tem curso superior, inclusive. Mas, sim, o cara não é um qualquer. O cara se intitula professor, deve mas ser professor de ensino superior. Deveria ler deve um ter pouco sido, mais. né, há muito tempo professor de ensino superior. A formação dele é economista. Só isso já conta tudo. Não é, Gustavo? Um salve pro Gustavo. Salve, Faz Gustavo. tempo que a gente não fala do Gustavo. Eu acho que o cara perdeu um bom tempo que ele podia estar se debatendo em questões educacionais de mais corrupção. Vamos criar a CPI da corrupção? Vamos. Na educação? Vamos criar a CPI lá. da superfaturação da merenda, das licitações fraudulentas, independente de partido, inclusive alguns do seu próprio partido. PSDB. Né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalhar pro povo. Trabalhar pro povo. Não pra si si e pro mesmo. seu clube. Isso aí já tem muita gente fazendo. Porra, Chega, né? Chega. Não, deixa eu só. Ficou chato. E uma porcaria dessa ainda pode ser votada e aprovada. E de repente ainda aprova, hein? Ainda aprova um Ainda lixo aprova. desse. E aí, eu quero ver. Vamos botar professor na cadeia? Porque falou de política? Se alguém se achar melindrado, né? Um petista, por exemplo, papai petista, né? Fundador de partido, etc, e coisa e tal, né? E o filhinho chega lá, papai, falaram isso e assim na escola. Ele vai lá e processa a escola, processa o professor. Pode não dar em nada? Até pode, porque é uma lei que não vai funcionar. E sejamos sinceros. Você perdeu seu tempo fazendo isso, né? Perdeu a oportunidade de lançar um projeto útil. Fazer algo útil, né? Não vai dar em nada, não vai. Mas vai dar uma puta dor de cabeça pra resolver, pra destravar esse nó. Para com isso, mano. O povo tá precisando de gente pra ajudar, não pra fazer uma panelinha. Minha mãe já né? dizia, maior muito até. ajuda quem não atrapalha. Se já não atrapalhar, já tá bom, né? Então é isso aí. Bom, nossas considerações. Programa agora, José, direto de Guarulhos. Nosso programa é exibido ao vivo aos sábados das 16 às 18 horas pela culturaonlinebrasil.net. Você pode escrever, não tem problema nenhum. Por enquanto nós vivemos num país livre, democrático, assim eu acho, né? Quer meter o pau em nós? Também pode. Ah, não curto não. Não é? Tenho nada Quer contra, falar né? mal? Quer falar mal? Fala. Ah, tá, tudo bem. Né? Quer falar mal? Fala. Agora, escreve né? lá, programa agora josé@hotmail.com. problema. Pode escrever no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso blog, no nossa página no Face. Fique à vontade. o nosso prazer é Discutir educação. arregaçar tanto um quanto o outro. Sim. Né? Que é pra não sobrar nada pra ninguém. Quem nos acompanha pelo Facebook, um beijo, abraço, Perdimão, muito obrigado pela sua Até mais. audiência. Ajude, aperte o joinha aí, compartilhe Qualquer hora a o gente nosso volta vídeo. de novo. Compartilhe o nosso vídeo, É só isso é fazer uma importante pra besteira gente. qualquer. Quem está nos acompanhando ao vivo, vamos para um breve intervalo. Daqui a a gente já pouco a gente volta já, com as notícias da educação. Falou, até mais.